Eu vejo alguns deputados, influenciadores, jornalistas de direita falando, olha, é só derrubar o Alexandre de Moraes que está resolvido o problema. É só punir tal ministro que está resolvido o problema. Não tá. Ô Kim, eu vi uma entrevista sua, estudando aqui para elaborar a pauta, que você critica enfaticamente a Constituição de 88. Qual que é a tese por trás dessa crítica, não só do ponto de vista teórico, mas considerando o nosso escopo do podcast, que é a política aí dentro da Câmara dos Deputados? Por que a Constituição de 88, na sua análise, não está funcionando para Brasil, considerando que você vive lá dentro das câmeras? Ela impede que as coisas aconteçam, porque tudo tem que ser PEC? Qual que é o caminho aí? Acho que o primeiro ponto, o primeiro ponto de fracasso do ponto de vista político da nossa Constituição é que em qualquer país desenvolvido, o presidente da República, o primeiro-ministro, ele governa tendo a maioria do parlamento. Ou seja, 50% mais um, que no caso da Câmara dos Deputados são 257 deputados. No Brasil, o presidente da República, mesmo tendo maioria, não consegue governar, porque todo o assunto que o presidente queira tratar está na Constituição. E a Constituição exige, né, um quórum qualificado de 3/5 para alterar a Constituição, né? Ou seja, 308 votos. Uma maioria de 257 está bem distante de uma maioria de 308. Então, o primeiro problema político da nossa Constituição é todos os temas são tratados na Constituição. Quando eu digo todos, eu estou falando de todos mesmo, né? Então, se você quer mexer no sistema tributário, Constituição. Previdência, Constituição. Saúde, Constituição. Educação, Constituição. Tudo passa pela Constituição. E isso faz com que você não consiga formular políticas públicas com uma maioria simples no Congresso Nacional de 257. Se a gente soma isso, a lógica patrimonialista da qual a gente acabou de conversar, de que você compra o voto do deputado com emenda para governar, fica muito mais caro você governar, porque você não precisa só dos 308, você precisa de uns 350 para ainda ter uma margem para você não ter susto na hora de abrir o painel e votar, né? Então você precisa ali de 350, 380 deputados, quando num mundo ideal, né, e nem tão ideal assim, porque é como funciona na prática na maior parte dos países sérios, você governaria com os seus 257, 270, 280 deputados, precisa de 350. Então é altamente disfuncional. Qualquer mudança é muito custosa, qualquer mudança é muito demorada, qualquer mudança é muito traumática, né? E o outro ponto é do próprio conteúdo. Não é como se a gente tivesse jogado a educação, a saúde, os tributos e a previdência para a Constituição e a Seguridade Social com um bom texto. Não. Para além do erro de forma, da gente ter políticas públicas na Constituição, quando ela deveria estar em lei ordinária, que, aliás, o próprio nome Constituição remete a do que o Estado é constituído, né? Ou seja, as diretrizes básicas, fundamentais, para existir uma república com democracia, com uma federação. Não entrar em detalhes de tudo aquilo que vai funcionar como política social, por exemplo, daquele regime. Mas voltando, para além do erro dessas políticas estarem na Constituição, o próprio texto dessas políticas é ruim. A gente fracassou em todos os setores, né? Quando se compara o Brasil com os países do Sudeste Asiático, países que eram muito mais pobres, países que tinham uma mão de obra muito menos qualificada, que tinham um analfabetismo maior, que tinha menos saneamento básico, que tinha menos segurança, países que saíram destruídos da guerra. Assim, hoje o Brasil apanha de praticamente todos os países do Sudeste Asiático no PISA. Se você pega um aluno de uma escola no Brasil que custa R$5.000 por mês, o resultado dela em matemática é pior do que o estudante mais pobre do Vietnã. Então, assim, é uma tragédia humanitária. Segurança pública eu não preciso nem falar, né? Todo mundo hoje fala sobre segurança e reconhece o estado de guerra civil que a gente vive. Não só a gente tem um domínio do crime organizado, que hoje governa mais pessoas do que muitos governadores, né? Hoje tem milhões de pessoas que moram em territórios dominados pelo crime organizado, e que dá mostras de poder publicamente, né? Aí organiza shows, baile funk, pancadão, com assim, milhares de pessoas com o fuzil para cima, com um cantor cantando hino de facção criminosa. Mas o próprio crime desorganizado também dominou,
né? O assalto, o furto, assim, é um negócio generalizado e a gente tem uma realidade em que o cidadão que é roubado fica mais tempo na delegacia do que o bandido pego em flagrante na audiência de custódia, né? E uma vez que o sujeito é punido, que é assim, uma porcentagem muito pequena, pra você ter uma ideia, o índice de esclarecimento de roubos já chegou a ser 2%, ou seja, 98% sequer são esclarecidos, e dos 2%, a gente nem está entrando no detalhe se aquele sujeito foi condenado ou foi preso. Só estou dizendo que na fase do inquérito policial descobriram que foi ele, mas não estou dizendo que ele ficou preso. E então é um negócio... E para mexer em qualquer coisa dessa envolvendo endurecimento penal, qualquer coisa, demanda mexer em Constituição, demanda PEC, demanda 3/5, e aí é todo esse rolê. Se você mexer no Código Penal, no Código de Processo Penal, você não precisa de 308, mas, por exemplo, uma questão que foi muito debatida e que foi mudada pelo Supremo, prisão em segunda instância, é PEC, né? O sujeito ser condenado, o sujeito ser preso a partir da condenação em segunda instância depende da aprovação de uma PEC. Então, ou então uma coisa que tem sido muito defendida pelos governadores, que é os próprios estados poderem decidir sobre legislação penal, processual penal e política penitenciária, que é uma coisa que eu defendo, até porque o paralelo que a gente tem aos Estados Unidos, né? Não existe outra federação do tamanho do Brasil, com o modelo político do Brasil, que não seja os Estados Unidos. E lá, cada estado... e aqui, assim, assim como nos Estados Unidos, no Brasil, cada estado tem uma realidade muito diferente um do outro, né? E as nossas assembleias legislativas não têm competência para legislar sobre nada. Os nossos deputados estaduais, o orçamento do estado, nome de ponte, viaduto, e é isso, assim. Legislação de trânsito, o estado não pode definir. Comercial, o estado não pode definir. Penal, o estado não pode definir. Processual penal, não pode definir. Penitenciária, que a maior parte são administradas pelos estados, eles próprios não podem definir a própria política. Então, além de serem realidades muito distintas, você não tem poder nenhum para os deputados estaduais, que são aqueles que, teoricamente, têm um conhecimento maior e uma vivência maior sobre o estado do que o deputado federal ou o senador. Então, é disfuncional em todos os sentidos. Não existe nenhuma área que, graças à nossa Constituição, nos últimos 40 anos, o Brasil tenha se destacado. Perfeito. Por isso que eu defendo uma nova Constituição do zero. Não é uma reforma aqui, outra reforma ali. A nossa Constituição fracassou completamente. Abusos do Supremo Tribunal Federal. Muito está na nossa Constituição. Eu vejo alguns deputados, influenciadores, jornalistas de direita falando, olha, é só derrubar o Alexandre de Moraes que está resolvido o problema. É só punir tal ministro que está resolvido o problema. Não está. O problema não está em um ou outro ministro do Supremo. O problema está nos poderes que a própria Constituição brasileira dá para o Supremo. Então, por que todo o assunto para no Supremo? Está tudo na Constituição. Primeiro ponto, está tudo na Constituição. Então, se tudo que está na Constituição, eu posso provocar o Supremo. Se todos os temas da sociedade estão na Constituição, eu posso provocar o Supremo por qualquer coisa. Outro ponto, o número de legitimados para provocar o Supremo, o número de pessoas que têm a capacidade de entrar com um processo que imediatamente vai ser analisado pelo Supremo sem passar por nenhuma outra instância. O Brasil é o país que mais tem legitimados. Qualquer partido político com um deputado federal ou um senador pode entrar com uma ação de inconstitucionalidade ou de declaratório de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Então, vamos supor, 512 deputados votaram a favor de uma lei. Um discordou. Esse um tem o poder de provocar o Supremo Tribunal Federal e reverter esse entendimento. Mas vai além, não é só partido. Sindicato tem poder de provocar o Supremo. Associação de âmbito nacional tem o poder de provocar o Supremo. Todos os governadores têm o poder de provocar o Supremo. Todas as mesas de Assembleia Legislativa têm o poder de provocar o Supremo. Então, assim, é óbvio que, com tanta gente podendo provocar o Supremo, qualquer derrota para qualquer um desses legitimados vai chegar no Supremo e o Supremo vai decidir em cima daquela lei, né? Então, o outro ponto é restringir ao máximo o número de pessoas que podem provocar o Supremo Tribunal Federal, né? E mais do que isso,
O Brasil é o único país que tem dois modelos ao mesmo tempo de controle de constitucionalidade. É o modelo anglo-saxão, americano, inglês, e o modelo europeu. O que eu quero dizer com isso? O modelo europeu existe uma lei e eu acho que aquela lei é inconstitucional, então eu provoco o Supremo para decidir sobre a constitucionalidade daquela lei. Esse é o controle abstrato, né, de constitucionalidade. O controle feito nos Estados Unidos, na Inglaterra, que é o controle concreto, né, ele é o seguinte, olha, tem um caso concreto, né, esse caso foi julgado por um tribunal, aí foi julgado por outro, subiu para a Suprema Corte. Esse caso concreto traz uma questão que envolve a Constituição e é relevante o suficiente para eu gerar efeitos não só para aqueles que são parte daquele processo concreto, mas para todos os outros processos. Aí você tem o controle de constitucionalidade concreto, baseado num caso concreto, baseado em partes que estão discutindo um caso concreto, mas aquele caso concreto remete a uma questão maior, que é uma lei em relação à Constituição. No Brasil, esses dois sistemas estão em vigor ao mesmo tempo. Qualquer juiz de primeira instância pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei para gerar efeitos num caso concreto. Assim como 1 milhão de legitimados que a gente acabou de falar, podem provocar o Supremo para julgar uma lei em abstrato. Então o judiciário aqui, desde a primeira instância, já tem muito poder. Para chegar nos tribunais superiores é pior ainda. E o nosso Supremo ainda concentra o poder de julgar as leis e de julgar os políticos. Então, ao mesmo tempo que o Congresso Nacional deveria exercer o controle sobre o Supremo, então, Supremo, você abusou do seu poder, o Senado vai te punir. O Supremo que julga os senadores. Então, exatamente. O cara como fica que vai acontecer isso? Pisa em ovos, né? Como é que esse cara vai começar a peitar um ministro supremo se... É difícil, ainda mais que, sei lá, boa parte dos senadores aí devem ter algum rabo preso, né? É difícil. Exato. E aí você olha, vamos comparar os Estados Unidos, não tem foro privilegiado. Então o político vai ser julgado pela primeira instância, não vai ser julgado pela Suprema Corte. Na Europa, existe foro privilegiado, mas a Corte Constitucional, ela não está no judiciário. A Corte Constitucional, ela é autônoma. Quem julga o político é outra corte. Ou uma corte comum, ou uma corte especializada em julgar quem tem foro. Mas essa corte não concentra o poder de julgar a constitucionalidade. Só aqui, mais uma vez, é que a gente tem uma corte que concentra os dois poderes. Perfeito.